Então, vamos lá. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse é o título completo desse livro. Hoje é dia 12 de setembro de 2019, uma quinta-feira, 20 horas e... Adiantado esse relógio aqui, 20 horas e 5 minutos. Tá certo aí? Aí tá? 25. Mas está adiantado, porque o relógio do computador está 20 horas e 1 minuto. É 1 minuto. E 1, né? Então, o do site aqui está adiantado. 35 graus na cidade de Jaú. O inverno, só em Jaú mesmo, né? Inferno Pra fazer. Não é inverno, é inferno. Aproveitar o título do livro, né? É para a gente ter uma noção. Aí, lá, né? No Rio de Janeiro é bem mais quente que aqui, né? É abafado. Muito lugar bem. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos desta noite, diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet e pelo Facebook a Raquel Poloniato e a Vani Ferrari. Vani Ferrari Pengo. E pelo YouTube está a nossa querida Bernadette Magili e também a Daniele Bozo. Todos desejando uma boa noite a todos. Bem, do citado livro, nós estamos estudando o capítulo 7º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, no seu primeiro subtítulo, A Carne é Fraca. O parágrafo é o, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. Nós paramos aí para retomar a partir daí, porque haveria muitos detalhes aí que a gente poderia esclarecer. E ele diz assim: é ainda por essa razão que uma pessoa sensível verte lágrimas com facilidade. Não é a existência de lágrimas em abundância que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob a influência da sensibilidade espiritual, sob a influência da sensibilidade espiritual, o organismo apropriou-se a essa disposição natural do espírito, como o glutão se apropriou à disposição do seu espírito. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível, intratável, né, deve impulsionar seu temperamento bilioso, agressivo, de maneira que o homem não é colérico por ser bilioso, mas é bilioso porque o seu espírito é colérico. Acontece o mesmo com todas as demais disposições instintivas. Um espírito fraco ou indolente dará ao seu organismo uma condição de atonia em relação ao seu caráter. Atonia é inação, né, Ela? Qual é o valor dessa palavra? Não, você procurou outro dia? Parado, né? Atônito, é parado, né? Inativo, né? Isso. Enquanto um espírito ativo e enérgico transmitirá ao seu sangue e aos seus nervos disposições bastante diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal maneira evidente que vemos frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem por efeitos de violentas comoções morais. A expressão comum, a emoção pôs-lhe o sangue a ferver, não é tão desprovida de senso como se poderia pensar. Ora, o que poderia agitar o sangue, senão o espírito por suas disposições morais? Aqui tem um rodapé de número 26, que diz o seguinte: a medicina psicossomática e a psicoterapeuta em geral, e atualmente a parapsicologia, vieram confirmar cientificamente em nossos dias, através de pesquisas e experiências, a verdade desse princípio. Bom, descobriram a roda, né? O Espiritismo falou isso em 1857.
O vídeo foi interrompido. Um problema aí com o vídeo aí no YouTube. Volta e meia acontece isso. Impressionante esse YouTube, esse Facebook é incrível, é incrível. Estou reiniciando aqui. Pelo YouTube está normal. Pelo YouTube está normal, não tem problema. Eu já reiniciei, o pessoal entra novamente. Acho que fica carregado. E? Fica carregado, né? Eu não sei porquê, viu? A instabilidade já é de algum tempo, viu? Não, muita postagem. É de algum tempo essa estabilidade. Já no YouTube não tem estabilidade nenhuma, tá normal. Ó. Perfeito. Já é de algum tempo para cá não acontecia. E está acontecendo de algum tempo para cá. Vamos lá. Pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi, evidentemente, sobre o moral. É quando o estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários, que influem na constituição, o mal-estar passageiro e etc. O moral do espírito pode, então, ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza própria seja, por isso, modificada. Entenderam o que o Kardec está tentando ensinar aqui? Sim. Só assim que tem participação do espírito, né? Há momentos em que o espírito é soberano, né? Mas há momentos que ele não tem ele perde essa soberania em função de fatores externos. Então não tem como. Desculpar-se dos seus efeitos com a fraqueza da carne é, pois, lançar mão de um sofisma para escapar à responsabilidade. Sofisma é aquilo que se fala para dar uma desculpa, né? Desculpa. Hã? Por desculpa aqui. Eu não procuro o valor da palavra sofisma direito aí, fazendo favor. Mas é isso mesmo. Você fala uma coisa querendo dizer outra, né? Aí ela vai procurar direitinho aqui, eu acho que ela vai encontrar. O doutor Google sabe tudo. O primeiro falava com o dicionário, o pai dos burros, né? Mas não é não. Não é não, é o pai dos inteligentes. Falácia. É argumentação evasiva, manobra. Manobra, argumentação evasiva. Desculpa, né? Quer dizer, eu acho que desculpa vale também. Mentira. É uma mentira propositalmente maquiada por argumentos verdadeiros. Então, ele fala uma coisa querendo dizer outra. Ele usa a verdade de maneira a pregar, a dar valor a uma mentira. Não é isso? É uma manobra. É uma manobra, Márcio. Isso é próprio do político. Não é só ele que usa disso, não, viu? Sueli Amaris, parece. Eu não estou conseguindo ler direito aqui, mas é Amaru. Sueli Amaru, bem-vindo, viu, Sueli? Tá. A carne só é fraca quando o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa o espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Caiu de novo. Brincadeira, hein? Tá. Caindo direto aqui, ó. Impressionante essa porcaria do Facebook. Eu estou dirigindo o pessoal para o YouTube, mas o pessoal, muitos não querem, né? Querem ficar no Facebook mesmo. Já estamos de novo lá. A carne não tem pensamento nem vontade. Jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade.
é o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Como um artista imprime na sua obra material o selo do seu gênio. O espírito liberto dos instintos da animalidade modela um corpo que não é mais um tirano das suas aspirações de espiritualização. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. A responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanece, portanto, inteiramente nossa. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável a responsabilidade é. Menos desculpável será, porque com inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Tem duas pessoas que entraram agora, Simone Oliveira e a Maria Regina Chimela. Aviso para vocês que a transmissão pelo Facebook está caindo a todo momento. Se vocês quiserem acessar o nosso canal no YouTube, está aí o endereço, tá? Vocês podem ficar à vontade para acessar por lá, que lá está estável. O Facebook hoje está bastante instável. Tá bem? Agradecemos aí a presença dessas duas queridas companheiras. Rodapé de número 27, que diz o seguinte: Kardec deixa de lado nesse texto o problema das influenciações espíritas na conduta humana, para acentuar a responsabilidade individual e intransferível de cada um na prática dos seus atos, mesmo porque as influências espíritas dependem das condições morais do homem. Assim como não podemos atribuir à carne as nossas imperfeições, também não podemos atribuí-las aos nossos inimigos ou perseguidores insensíveis, pois eles só conseguem agir sobre nós na medida em que correspondemos aos seus estímulos. Na realidade, ele, desculpe o tradutor, mas ele não é por corresponder aos seus estímulos que eles se juntam a nós. Eles se juntam a nós pelas nossas imperfeições morais. Eles só vão estimular a nossa má conduta moral porque nós somos ainda, nos conduzimos mal pela vida. Eu falei isso para ele, que não tem como ainda. Nesse projeto que a gente vive, não consegue fazer tudo certinho. Agora, eu acho um erro tentar fazer isso. É um erro. Nós somos espíritos imperfeitos. O que afasta os maus espíritos de nós não é a perfeição. E a perfeição não é desse mundo. Então não há como ser perfeito. Agora, o que afasta os maus espíritos de nós é combater a imperfeição. Entendeu? Então surge lá um pensamento qualquer. Vamos tungar, vamos deixar de pagar o fornecedor tal. Para falar assim, uma coisa bem... Não vamos fazer isso não, de jeito nenhum. Ele precisa disso aí. Entendeu? Quer dizer, se houve essa sugestão, porque essa sugestão estava em nós. Nós temos uma tendência a cometer imperfeições. A prática de coisas imperfeitas, a prática das coisas imorais. Né? Então, se você rechaça esse tipo de coisa, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9, 10, 20 vezes, os caras vão procurar outro para tentar conduzir. A verdade é essa. Na realidade, ele usa, aqui na minha opinião, uma palavra equivocada. Os espíritos não sugerem nada para os homens. São os homens que, por suas imperfeições morais, atraem esses espíritos para próximo de si, e aí sim comungam com eles as mesmas ideias. Essa é a realidade. É difícil para o espírito, né? É evidente. Agora, por que os espíritos ensinaram para Kardec que a ação dos espíritos sobre o homem é uma das provas que nós temos nesse mundo? Por que foi ensinado isso? Exatamente por essa razão, pelas nossas imperfeições morais.
Encarnar significa combater em tempo integral as nossas imperfeições morais. Quando Kardec faz aquela pergunta, 932, acho que é uma coisa assim, se é possível combater as nossas imperfeições morais com poucos esforços, ou com algum esforço, ele fala com muito pouco esforço. Mas quem de vocês gosta de fazer esforço? Entendeu? Esse é o problema. Vocês vão se lembrar, ontem da explicação do Sr. Milton, quando ele fala que no nosso mundo, os espíritos imperfeitos somos muito mais ligados à matéria do que ligados às coisas espirituais. E que por essa ligação, o homem se preocupa muito mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Pronto, aí matou no ninho. Matou no ninho. Se você pegar um cara que só se preocupa com coisa material, ele não está nem aí para o obsessor. O obsessor é o de menos na vida dele. Ele é o obsessor. Ele que obsedia os outros. Ele que obsedia os outros. Verdade. Entendeu? Então, essa questão da obsessão espiritual, da ação dos espíritos encarnados imperfeitos na nossa vida é muito relativa. Porque se a obsessão só se desse por conta do desencarnado influenciar o encarnado, vai lá. Mas não é verdade? O encarnado influencia o desencarnado. O encarnado influencia negativamente um outro encarnado. Prejudica, conduz mal, orienta mal, encaminha mal. E como funciona isso ao contrário? Porque a gente atrai esse espírito pelo nosso pensamento. E como funciona ao contrário, o espírito do outro lado? Deseja mal para o cara desencarna, deseja que ele se ferre. Ele, em vez de fazer uma prece pelo desencarnado para ajudar ele, fica falando o contrário. Deseja que ele se ferre mesmo, então precisa se ferrar mesmo. Aí atrai o outro lado. Evidente, você vai prejudicar o cara. Olha, a prece é um lenitivo para o espírito. Ou seja, ela funciona como vamos dizer assim, um analgésico moral para o espírito, suavizando o seu sofrimento. Mas o contrário também é verdadeiro. Pragueando, desejando mal, tomara que esteja no fundo do inferno. Tem muita gente falando, cansei de ouvir isso já. Cansei de ouvir de mulher, quando o marido diz que quer ficar no fundo do inferno. Então, quer dizer, e quando um encarnado obsedia outro encarnado? Pelo pensamento, está cheio disso. Mãe que obsedia filho, pai que obsedia filho, filho que obsedia pai e mãe. Então é muito relativa essa questão, eu acho muito mal colocada aqui. Não cabe essa questão aqui nesse caso. Ele está falando do corpo, da influência do corpo. O título é A Carne é Fraca. Ele está dizendo aqui que a carne é fraca se o espírito é fraco. A carne é fraca coisa nenhuma, a carne não tem que dominar o espírito, ele influencia o espírito. Ela influencia, ela tem tendências. Ela influencia o espírito. Mas por que influencia o espírito? Porque o espírito, ele tem aquelas tendências. A gulodice, por exemplo. O cara tem tendência para a gulodice. Na verdade, a carne é uma ferramenta, né? É uma ferramenta do espírito, apenas isso. O cara, eu conheço gente, não vou dizer o nome aqui, porque é conhecido da casa, então não vou dizer o nome. Um casal que chega a tomar 1 litro de Coca-Cola de 2 litros sozinho, junto, e comer 20 pãozinho, 20. É causando saúde. Espera aí. Você comer um pedaço de pizza, 2 pedaços de pizza, satisfez, fim de conversa. O cara come a pizza inteira? Esse é o problema, entendeu? Agora, como é que acontece a obsessão no caso desse? O espírito deseja mal para o cara, às vezes de graça. Não tem ligação nenhuma, nem do passado, nem do presente, nem de coisa nenhuma. Simplesmente é um espírito imperfeito que gosta de ver o outro sofrer. Ele deseja que o outro sofra. O que ele vai estimular? Que o cara consuma cada vez mais comida. Consuma cada vez mais. Por quê? Vai chegar um momento que esse cara vai adoecer em função do excesso, não vai? E o que vai acontecer com o cara? Ele vai sofrer. Ou seja, o espírito desencarnado atingiu o seu objetivo, que é fazer o espírito, o encarnado, sofrer. Quer ver uma coisa que é muito interessante? Todo mundo pensa que é o contrário.
Quantos obsessores, ou seja, a maioria dos obsessores estão nas prisões, nos sanatórios, nos hospitais de deficientes mentais, não? Existe obsessor nesse lugar? Eu já falei que não, né? Então, não existe. Esses caras já conseguiram o que eles queriam. Eles já levaram o cara para a cadeia. Eles já levaram o cara para o hospital de louco, de maluco. Hospital de louco, tudo bem. Aí na cadeia eles continuam ainda fazendo arte, né? Mas aí não é o espírito. É ele mesmo, né? Não é o espírito. Aí é a tendência do próprio cara. Entendeu? O espírito, o que ele queria era meter o cara lá dentro. O cara tá achando que ele é muito bom porque tá dentro da cadeia. Tem gente que tem cara que raciocina assim. Mas olha o que ele passa dentro de uma cadeia. Você já tem um programa não sei se é no History ou no Discovery, acho que é no Discovery. Chama Férias na Prisão. Já assistiu? Não tinha. Procura no YouTube, deve ter Férias na Prisão no YouTube, deve ter. Férias na Prisão. Mostra o antes e o depois que acontece com o cara. Então o cara lá, ele se envolve lá por falta de dinheiro, normalmente é isso, né? Falta de dinheiro, se envolve com o tráfico de droga. Então ele é cooptado pelo tráfico de droga para transportar droga internacionalmente. Leva lá para a Europa, não sei para onde, do Brasil, da Bolívia, da Colômbia, que normalmente são os lugares de origem, né? Aí o cara vai, faz uma vez, dá certo, faz duas, dá certo, faz três, dá certo. Aí chega uma hora que acontece, a polícia vai, pega o cara. Aí o cara começa a contar a história dele dentro da cadeia. Como ele é condenado, como a família é envolvida nessa história, o que ele passa dentro da cadeia, quem manda na cadeia, o que acontece com ele na cadeia, o quanto ele sofre de espancamento, o sofrimento dentro do cara dentro da cadeia. Então, o que o obsessor queria, ele conseguiu. De repente ele está nessa, mas ele nem é um malandro. Você acha que não? Mas peraí, você acha que não é malandro? Não, eu falo assim, tem cadeieiro, porque daí você chega lá, você vai virar, né? Se não for malandro de cadeieiro. Ele pode não ser cadeieiro, a Cristina Aparecida está conosco, está desejando uma boa noite, nós também desejamos a você uma boa noite, Cristina. O cara pode não ser cadeieiro, mas ele vai virar cadeieiro lá dentro. Vai virar malandro, entendeu? Tem uns que saem da cadeia, voltam para o país de origem, norte-americanos, contando história, tem tudo brasileiro, tem tudo. E se recuperam, formam família, vão trabalhar e tal. Quer dizer, aquilo acabou tendo sobre ele uma influência moral muito positiva. Porque ele tirou a lição dali. Se ele foi conduzido... Não servia para ele. Se ele foi conduzido por um obsessor para aquele lugar... O sentido a vontade, o desejo do obsessor foi invertido. Quer dizer, você acha que o obsessor vai procurar ele de novo para botar ele na cadeia? Isso aí já não vai mais, esse aí não mais. Então é exatamente isso. A obsessão espiritual é muito relativa. É uma coisa muito relativa. Bastante relativa. Claro, depende de você. Mude a sua maneira de agir, mude o seu comportamento moral, comece a desejar o bem, a falar o bem, a fazer preces pelas pessoas, sobretudo pelos inimigos. Já contei aquela história que aconteceu comigo, uma marca na minha vida, uma marca na minha vida. Claro, o diretor espiritual da casa indicou num treinamento que a gente estava fazendo depois do Livro dos Espíritos, indicou para a gente fazer prece pelos inimigos, pensar numa pessoa com a qual a gente tivesse alguma diferença e fazer uma prece. Depois eu já contei para vocês o resultado disso. Quer dizer, é claro, é objetivo, não é uma coisa, não vai acontecer. Como que não vai acontecer? É claro que vai. É claro que vai, e acontece mesmo, e o resultado é efetivo, e o inverso também é verdadeiro. Né? Sueli, Toninho entrou e todos, já tinha falado de todos, menos a Sueli. Sejam todos muito bem-vindos.
Eu já coloquei aí o nosso endereço no YouTube. Eu peço que vocês que estão conosco, que dirijam-se ao nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Nós estamos precisando mais de cerca de 400 inscrições para poder transmitir pelo celular. Vamos lá. Esta lei explica os insucessos da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não causa. Os esforços feitos para modificá-lo são necessariamente embaraçados pelas disposições morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Daí, se possível, dai, se possível, coragem ao poltrão, e vereis cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Tem o rodapé de número 28, que diz: essa posição espírita coincide plenamente com a posição da ciência no campo da medicina. Bastaria o desenvolvimento da medicina psicossomática para demonstrá-lo. Mas o avanço da parapsicologia vai mais longe, abrindo caminho para a compreensão do problema, da influenciação espiritual e das consequências da reencarnação na vida presente. Leia-se a respeito o livro de La Guérison par le pensée, de Roberto Fouquet, Paris, 1970, e do livro 20 casos sucessivos de reencarnação, de Ian Stevenson, tradução da editora Edsel, Brasília, 1970. Fontes, a Raquel Conte e Gustavo Junqueira também estão conosco, sejam bem-vindos. Fontes da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no tocante às penas futuras, não se funda, como nos outros pontos, sobre uma teoria pré-concebida, ou seja, alguma coisa imaginada, né? Não apresenta um sistema para substituir outro sistema. Em todos os seus aspectos, ela se apoia nas observações. E é isso que faz a sua autoridade, ou seja, dá a ela uma autoridade científica, né? Ninguém imaginou que as almas, após a morte, devessem estar nessa ou naquela situação. Foram os próprios seres que já deixaram a Terra que vieram nos indicar nos mistérios da vida futura, descrever a sua situação feliz ou infeliz, as impressões que sofreram e a transformação por que passaram com a morte do corpo. Numa palavra, vieram completar, nesse ponto, o ensino do Cristo. Raquel Poloniata entrou novamente. Seja bem-vinda, Raquel. Não se trata, porém, do relato de um único espírito que poderia ver as coisas apenas à sua maneira, sob um único aspecto, ou ser ainda dominado pelos prejuízos da vida terrena. Nem se trata de uma revelação particular, feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se prestasse às ilusões, não sendo frequentemente mais do que um reflexo da imaginação exaltada. Trata-se, pelo contrário, de inumeráveis exemplos fornecidos pelos espíritos de todas as categorias, desde as mais elevadas até a mais baixa da escala, com a ajuda de numerosos intermediários, espalhados por todos os pontos da Terra, de tal maneira que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode, por si mesmo, ver e observar, e ninguém é obrigado a crer sobre a fé dos outros. Controle universal da comunicação dos espíritos, né? Quem quiser saber mais sobre isso, que está aí pela internet, leia a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão ver lá o significado, ou como Kardec controlava de forma universal, ou seja, em todo mundo, a comunicação e as informações recebidas dos espíritos. Código Penal
da vida futura. O Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Suas leis no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da maneira seguinte. Bom, só para dar uma noção para as pessoas que estão aí pela internet, que não conhecem o livro, neste livro há mais de 80 comunicações de diversos espíritos em diversos graus, da natureza mais diferente, até o mais alto da escala, passando por todas as situações, até o mais baixo, e Kardec relaciona todas essas manifestações, as comunicações desses espíritos, aqui nesse livro, para nos dar uma ideia de como esses espíritos fizeram a sua passagem da vida material para a vida espiritual e como eles se encontram na vida espiritual. Tá? Tudo isso fruto de um intenso e laborioso trabalho de Kardec, sob a pena, naquela época não tinha bico não, né? Era sob pena mesmo, pena de pavão e luz de vela. Né? Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se livrou durante a vida corpórea. Tá vendo, Orlando, aquilo que a gente estava falando? Exatamente isso, ó. A gente encarna com essa função, não é com outra, não. A gente encarna não é para gozar a vida, nem para sofrer na vida. A gente encarna aqui para se livrar das nossas imperfeições. Se você volta para o mundo espírita, sem ter se livrado de algumas delas, o que acontece? Sofrimento. Vai ter que conseguir aquilo ali. Vai ter que vencer as suas imperfeições. Ele só vai ser feliz, só vai ter o direito de sair do mundo infeliz como nós, onde o mal vence o bem, para um mundo onde o bem vence o mal, se ele vencer as suas imperfeições. Isso exige trabalho, dedicação, estudo, empenho, mudança de comportamento moral, ética. Se não tiver isso, nada feito. Ele vai ficar marcando passo. Não vai resolver nada. Então, vamos de novo. Primeiro, a alma ou o espírito. A alma é o espírito encarnado, o espírito é ele fora da matéria. Sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente, é proporcional ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. Se conseguiu se livrar das suas imperfeições, vai ser feliz. Se não conseguiu, vai ser infeliz. Não tem conversa. Segundo, a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação do sofrimento. Isso tanto vale para a situação, para o estado de encarnado, como para o estado de desencarnado, o estado de erraticidade. Tanto faz. Porque a imperfeição da felicidade, ela se dá por conta da ignorância do espírito. O espírito é ignorante, não sabe resolver seus problemas, ou resolve de forma equivocada e sofre com isso. Né? E o contrário também é verdadeiro. Se ele aprende, se ele se livra das suas imperfeições, ele aprende a resolver os problemas com qualidade. Consequentemente, ele é feliz. Terceiro, não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura, ou seja, de felicidade. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos, da felicidade, é proporcionada à soma das boas qualidades. A alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver 3 ou 4, apenas 3 ou 4.
quando dessas 10 imperfeições só lhe restarem 1/4 ou a metade, ela sofrerá menos. E quando nada mais restar, ela nada sofrerá, sendo perfeitamente feliz. É como acontece na Terra. Aquele que sofre de muitas doenças padece mais do que o que sofre apenas de uma, ou não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades boas goza de mais felicidade que a outra que possui menos. Esse sofrimento é difícil a gente entender como seria, né? Não entendi. Esse sofrimento do espírito. Do espírito é moral. É moral. É moral, não existe sofrimento físico para o espírito. Não é? A gente já passou por isso muitas vezes, né? Deus é muito bom, né? Com certeza. O sofrimento moral, Orlando, é pior que o sofrimento físico. É muito pior. Porque ele não sei se você já passou, espero que não, mas se passou, você vai entender aquilo que eu vou falar. Quando a gente tem um problema que você não consegue resolver, que demora muito tempo para resolver, e que você fica remoendo aquilo no pensamento, aquilo causa um desgaste. Já aconteceu comigo, caiu um problema numa sexta-feira e eu falei, tem que resolver só na segunda. Eu falei, nossa, final de semana estragou. Estraga o final de semana. É complicado. Então, esse é o sofrimento moral. Você resolvendo aquele dia, você vai ficar tudo remoendo aquilo. E você vê. É mais ou menos isso aí, né? O espírito, né? Como é que é? Mais ou menos isso aí, né? Não, é pior. É pior, sabe por quê? Porque nós, como encarnados, você tem um problema, você fica remoendo aquilo na cabeça, mas chega um momento do dia que você, de alguma maneira, você dorme. Mesmo que você não dormir naturalmente, ou mesmo que você não dormir a noite inteira, ou você dorme uma parte da noite, ou você, por poder de remédio, dorme a noite inteira. Tá certo? Para o espírito não tem isso. O espírito não dorme. O espírito não tem como se desligar, se desvencilhar do problema. É o problema em tempo integral. E pior, nós vamos ter referência nesse livro de espíritos que foram homicidas, por exemplo, e que ficam revendo a cena do homicídio dia e noite, ou para melhor dizer, em tempo integral, que no mundo espírita não tem dia e noite, né? Em tempo integral. Tá certo? Ainda por cima com as vítimas de cobrando. Fica lá no ouvido do cara, você é assassino, você é um homicida, você é isso, você é aquilo. Você imagina, fustigando o cara. Em tempo integral, fustigando o cara. Quer dizer, é por isso que os espíritos, quando dizem que existe o inferno, eles falam isso baseado no seu sofrimento e por não vislumbrarem fim para esse sofrimento. Então, para eles, o inferno é aquilo. O que ele está vivendo causa-lhe muita dor, dor moral, né? Muita dor moral, sofrimento intenso, muito grande, e ele não vê o fim disso tudo. Não, eles são inimigos, sofrem tanto quanto. Olha, eles são inimigos, sofrem tanto quanto o desencarnado, sofrem tanto quanto o homicida. Você sabe que quem fustiga, você acha que quem fustiga alguém é feliz? Eu acho que não. Quem é invejoso é feliz? Quem fala mal da vida alheia é feliz? Evidente que não. Evidentemente que não. Tá certo? Então, como é que pode ser feliz um cara que fica em tempo integral fustigando o outro? Você é homicida, você é assassino, você é isso, você é aquilo. São tão sofredores quanto ele. Só que não estão na situação dele. E pensam que são, né? Não, eles não pensam nada. Eles não estão na situação do cara. O cara, ele está sofrendo em tempo integral. E eles se acham no direito de piorar o sofrimento do cara, porque eles foram vítimas do cara. Tá. Entendeu? É mais ou menos como o cara está preso num poste, todo lanhado de chicote, e alguém vai lá e fica espetando ele com prego, com uma taxinha, com alguma coisa. Mais ou menos isso. O cara já está arrebentado. Entendeu? E o cara vai lá e causa mais dor ainda. É isso que acontece. Entendeu? E o Criador permite para que o espírito aprenda.
É didático, tudo na vida é didático, tanto na vida material como na vida espiritual. É sempre didático, é para aprender. Como é que é? Se for uma coisa que nos toma um jogo. Vamos lá. Quarto, em virtude da lei do progresso, está vendo como ele não fala evolução? Em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo seus esforços, isso é o mais importante, devia estar grifado em negrito aqui, segundo seus esforços, ninguém vai dar nada de graça para o cara, ou ele se esforça, ou ele vence as suas más tendências, ou ele não vai ser feliz, ponto. E a sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Ou seja, não vai sofrer eternamente. Ele vai sofrer temporariamente. Seja por mais difícil, por mais atroz, seja esse sofrimento. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Eles o recebem em seu seio à medida que eles atingem a perfeição. Ficando assim, a cada um o mérito das suas obras. Quinto, o sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Quer dizer, o Kardec aprende isso através das pesquisas, através de entrevista com os próprios espíritos que estão vivenciando esse tipo de situação, e entende que não existe lugar localizado e circunscrito, nem para sofrer, nem para ser feliz. Aonde o espírito estiver, ele é feliz se ele carregar em si a felicidade. E aonde ele estiver, ele é infeliz e sofre se carregar em si as imperfeições. E o sofrimento. Então, o inferno, ele continua dizendo, não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela, fechado, né? Isso significa circunscrito. O inferno está por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda parte, o céu no sentido de felicidade, né? Onde quer que as almas sejam felizes. Então, portanto, nem céu, nem inferno, como quer a Igreja Católica, existem. Item de número 6. O bem e o mal que praticamos são resultado das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda a imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena. Isso aqui é um marco nessa explicação. É um marco. Porque se a encarnação permite ao espírito a porta aberta para que ele alcance a felicidade através de seus próprios esforços, isso aqui define, né? Deixa claro que se você, durante a vida, não fizer o bem que está ao seu alcance, é a mesma coisa que não fazer nada. Ou seja, vai responder à altura de tudo aquilo que você poderia ter feito e não fez. Não é só não fazer o mal, é não fazer o bem que podia fazer. Às vezes você tem aquela oportunidade, às vezes você faz. Às vezes você deixou falar aqui, fazer dentro do livro. Às vezes você não vai o que não existe. Pelo menos, às vezes, nessa vida, tem outro. Exatamente. O que não exime o seu direito de ser justo. Entendeu? Não é ser tonto dos outros. É fazer o bem com justiça verdadeira. Entendeu? Bateu um cara domingo em casa, aí ela não tinha quase nada, tinha lá umas coisas, ela preparou um lanche pro cara lá. O cara estava na porta cantando, eu falei, ele está mamado. Ele está encaixaçado. Né? Parece bastante, né? Parece. Tem um lá que é freguês, não. Aí, cheguei lá, dei o pacote na mão dele, eu conheço ele. Pão com presunto? Pão com presunto, pastel e tal. Dei na mão dele, passou, então, foi embora. Tinha ganho uma bicicleta, não sei de quem lá, tal de bicicleta e tal. Bom, segunda-feira, essa aqui levanta, veio com o negócio na mão e falou, ó,
Saquinho aqui que nós demos pro gato. Fui abrir a porta do homem fazer a leitura da luz e estava lá o saquinho. Saquinho jogado lá. A próxima vez que ele vier, ele vai sair com quente e 2 fervendo. Além de não ganhar a comida, vai tomar uma bronca, vai ser tonto. Negócio, você tira da sua boca, rapaz. Você tira de você ou de outro que tenha necessidade para dar para ele, ele joga. Então, isso não é fazer o bem. Eu estou fazendo o mal para ele, não estou fazendo o bem. Porque ele precisa passar fome para aprender. Ele não valorizou a comida que ele ganhou. Aconteceu isso com a gente, só que foi a menina que trabalhava comigo, que hoje é minha sobrinha, né? Casa da minha sobrinha. Que viu isso. Nossa, mas ela pintou a boca, cara. Ela ficou brava com ele. Eu não vi, né? Eu falei pra ela, vai lá e você dá um comer pra ele, né? E ela foi lá e deu, e ela ficou olhando. Chegou perto da água e jogou, porque ele queria dinheiro pra beber. Ela ficou, nada meteu a boca. Eu também sei que tem umas pessoas que querem, mas realmente elas estão com fome. Tem. Aconteceu comigo. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a Yara fazia pão com presunto, dava pelo volta e meia, tinha pedinte passando lá, esses andarilhos passando, e a gente via o pão jogado. Jogava o pão fora. Bateu um cara uma vez em casa. E eu falei, deixa eu atender. O que você deseja? Falei meio áspero com ele. Estou com fome, quero comer. Falei, ó, eu vou subir lá, vou fazer o prato para você. Você vai sentar, tem um degrauzinho do vizinho, aí tu senta aí e vai comer. Se tu não comer a comida que eu puser no prato, eu dou o prato na cabeça. Falei para ele, disse, não, eu estou com fome. Peguei o prato, mas fiz um prato de pedreiro para ele. Bife, bem servido, tinha de tudo. Dei para ele na mão dele, ele comeu. Falei, perguntei para ele, você está com fome? Eu estou. Fui lá, fiz outro prato de pedreiro para ele, levei para ele, ele comeu tudo. Falei, você está com fome? Ele falou, agora eu quero um copo de água. Levei um copo de água, dei na mão dele e falou assim, fazia 2 dias que eu não comia. Aquele foi o cara que mais me deu gosto de dar comida para ele, porque aquele realmente aproveitou. Mas esse bêbado, para não falar outra coisa, me pega e joga fora a comida que dá. Espera aí, isso não é fazer bondade com ninguém, você está prejudicando. Você não está fazendo bem para a pessoa. Né? Mas vamos lá. Item número 7. O espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que a sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes desse procedimento e é levado a se corrigir. Esse é o processo, normalmente, que acontece com os desencarnados. É esse processo. A Tereza Cristina. Ô, dona Cristina, tudo bem com a senhora? Bem-vinda, viu? Prazer tê-la conosco. O procedimento que acontece com os desencarnados. Acontece também um arrependimento com os encarnados, mas é mais fácil acontecer com os desencarnados. Né? E aqui é que começa a grande mudança do espírito. Né? Ele é levado pelo arrependimento a reconhecer o mal que fez e começa todo um procedimento para corrigir esse mal. Item número 8. A justiça de Deus, sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. Olha como o Criador é magnânimo, né? Essa é a palavra correta, magnânimo. Tudo que o Espírito faz, tudo de ruim é levado em consideração contra ele. Mas tudo, um gesto, o menor gesto de bondade também é levado em consideração, mesmo que ele seja, ele diz aqui, o mais perverso dos homens, ou mais perverso dos espíritos. Né? Porque sempre há uma manifestação de amor por parte, mesmo do homem mais perverso. Ou ele ama um filho, ou ele ama um parente, ou ele ama a esposa, enfim. Ele sempre tem um amor
por alguém, né? Essa manifestação de amor. Eu lembro de quando era criança... Tem uma fraqueza. É encarado como fraqueza, muitas vezes. Eu lembro, quando era criança, isso no tempo da sessão da tarde, lá, nem era na Globo, né? Era na Tupi, acho, uma daquelas emissoras que passava filme à tarde. Eu assisti um filme que acontecia numa prisão. E as celas eram individuais, não ficava 2 pessoas na cela, era uma cela individual. E esse sujeito estava um cara perverso, viu? Eu falava no filme o que o cara tinha feito, né? E é uma história verídica, baseado num fato real. Bem, não existe fato real, né? Redundância. É fato ou não é? Né? Mas era uma história verídica. E esse sujeito, ele pede para o diretor da prisão que ele mande livros, ou que ele mande alguma coisa para distrair ele, alguma coisa, e o cara não aceita nada, não dá nada para ele. Tem que ficar lá cumprindo a pena dele mesmo. E aparece na cela dele, era mais o 2º, 3º andar do prédio, e aparece um pássaro na janela. A janela não tinha vidro. É uma janela vazada, sem nada. Pô, ele nota que o pássaro está doente, está machucado. Ele recolhe o pássaro, trata do pássaro, o pássaro sara, né? Ele recobra a saúde e voa, de vez em quando volta e tal. Aí traz um outro pássaro machucado. E ele cuida do pássaro. Aí vem um 3º, um 4º, um 5º. Bom, esse homem, ele se torna o maior especialista em pássaros dos Estados Unidos. Esse filme, eu gostaria de rever esse filme. E quando eu assisti, não lembro. Eu assisti esse filme, eu era criança, tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade. Até em preto e branco o filme. Não é nem colorido, né? Não sei se talvez fosse colorido, né? E a nossa televisão não reproduzia colorido. Mas é um filme extraordinário, o que corrobora esta tese de Kardec. Tese não, né? Esta afirmação de Kardec, porque Kardec aprende isso com os espíritos superiores, então é uma afirmação de que todo mundo tem em si o amor, a bondade, a ternura, né? A atenção para com o próximo, para com alguma coisa. Né? Eu fiz esse filme de Kardec na Netflix. Deu erro 3 vezes. E quem? Deu erro. Deu erro? Você foi assistir e não conseguiu assistir? Eu acho que... Depois você assiste, depois você me fala. Você encontrou alguma coisa? Você está procurando? Parece que está procurando. Eu vou procurar esse filme, ver se eu encontro esse filme. É uma história verdadeira? É uma história verdadeira, mas eu não dei a devida atenção porque eu era criança. Hoje, com a visão espírita, com o conhecimento espírita, você dá uma outra conotação para o filme, né? Vamos lá. Item 9. Toda falta que se comete, todo um mal praticado, uma dívida contraída, desculpe, e que tem que ser paga. Toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contraída que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima, ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Não tem solução de continuidade, é sempre uma continuidade da outra. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Item 10, para nós encerrarmos, o espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal, seja pela sua ignorância. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são a consequência de suas próprias imperfeições. As expiações de faltas cometidas nesta mesma existência ou nas existências anteriores. Então não tem a quem culpar, não é culpa de absolutamente ninguém, a não ser dele mesmo que não se esforçou em vencer as suas más tendências. E ele arremata, pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta,
na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas na existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. Quer dizer, quanto maior o sofrimento, maior era os seus débitos para com a lei de Deus. Vamos anotar aqui a de número 11, com a data de hoje. Oi? Achei. Peraí, deixa eu anotar aqui, você já me fala. Hoje é dia 12/9/19, para nós retomarmos na próxima quinta-feira. Fala, bem. Birdman of Alcatraz. Como é que chama? Birdman of Alcatraz. Birdman. É. Birdman, o homem-pássaro. É, o Burt Lancaster. É, Burt Lancaster, isso mesmo. É isso, 1962. 62? 62. Eu assisti mais ou menos nessa época. Eu assisti mais ou menos nessa época. É retirado. E ele tá onde? Netflix? De algum lugar? Não, por exemplo. É baseado no livro. Essa história é uma história verídica. É Birdman. baseado no livro. Tem Alcatraz? Birdman of Alcatraz. É. Alcatraz é cadeia, não pode. Aquela que era inexpugnável, né? Nunca, ninguém fugiu de lá. Se Burt Lancaster, você está filmando. Burt Lancaster seria ele que faz o papel do presidiário. Ele que faz o papel. O protagonista é ele. Depois foi interessante, porque depois, conforme ele foi curando os pássaros, porque ele consegue curar uma doença que até então era incurável nos pássaros. Ele consegue curar. E ele começa a pedir para o diretor livros a respeito de pássaros. Ornitólogo, é esse o estudioso de... Se eu não me engano, o nome é esse. Quem estuda aves, o nome é ornitólogo. E ele se tornou o maior ornitologista, deve ser isso? Do mundo. E ele começou a pedir para o diretor livros a respeito, começou a estudar, pesquisar, e alcançou a cura dessa doença. Foi uma coisa bacana, viu? Muito legal. Eu sempre lembro desse filme, mas nunca tive a curiosidade de procurar para saber se tem. Agora, se surgiu no Google, é porque esse filme deve existir em algum lugar, ou no YouTube, em algum lugar. No YouTube, Sempre tem. Muito bem. Vamos encerrar? Alguém quer? Ficou alguma dúvida? Lá, ficou alguma dúvida? Não. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno nesta noite. Queremos pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem e a sabedoria necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.